Olá, boa tarde. Contrariando todas as pesquisas, o empresário bilionário, candidato republicano Donald Trump venceu a candidata democrata Hillary Clinton e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Apesar de, durante a campanha, nenhum dos dois ter citado propostas para fortalecer as relações comerciais com países da América do Sul, Trump vem sendo alvo de muitas críticas e ainda é visto como uma incógnita para economistas e empresários aqui no Brasil. A expectativa agora é saber como o resultado das eleições norte-americanas, que foi conhecida durante a madrugada, pode influenciar no comércio e na indústria aqui no Amazonas. Há poucas horas, a maior potência econômica e bélica do mundo elegeu seu 45º presidente. Uma eleição em que a população americana ressaltava: vamos votar no menos pior. Os democratas tinham Hillary Clinton, ex-primeira-dama, senadora, ex-ministra de Estado e apontada pelos institutos de pesquisas como a candidata favorita. E essa informação deixava o mundo todo mais tranquilo, inclusive empresários do Amazonas, que acreditavam que ela seria a melhor opção visando acordos bilaterais. Então, a Hillary foi a responsável por essa questão do relacionamento internacional dos Estados Unidos no governo Barack Obama. Ela foi a secretária que saiu mundo afora fazendo a interação e preservando a interface dos Estados Unidos com vários países, inclusive o Brasil. Já o Partido Republicano apostou em Donald Trump, um empresário e ex-astro da televisão, um candidato um tanto quanto falastrão, polêmico e extremamente conservador. Chegou a prometer em comícios que criaria um muro na fronteira com o México e deixou claro que não simpatizava com os latinos. A campanha de Trump foi totalmente agressiva e deixou o mundo sob tensão. As propostas apresentadas por ele para alavancar a economia americana foi ainda mais preocupante. Deu a entender que dificultaria as relações comerciais com outros países. Quando há 2 semanas saiu que o Trump tinha aproximado por conta dos escândalos lá dos e-mails e que tinha possibilidade de ganhar, as bolsas caíram, todo mundo se segurou e a tensão no mundo aumentou bastante. Nem um pouco simpático aos olhos de muitos brasileiros, a vitória folgada de Trump em relação à adversária democrata fez o sinal de alerta acender nos planos do empresário amazonense Ildair Júnior, que pretende mandar açaí para os Estados Unidos. Porque nós estamos em negociação com algumas empresas americanas para mandar açaí a partir de dezembro para lá. E a política do Donald Trump é protecionista. Então a gente tem um certo receio de aumentar as barreiras alfandegárias, né, e tributárias nos Estados Unidos sobre produtos importados, né? O medo espalhado por Trump e a vitória do republicano é motivo de lamentação para o amazonense que passou a madrugada acordado para saber os possíveis rumos de seus projetos. Lamento. Fiquei acompanhando até 3h30 da manhã, mas infelizmente o Donald Trump venceu. O discurso dele já está mais ameno, né? Querendo conversar com a oposição e esperamos que tenha sido só um marketing e que ano que vem, quando ele assumir a presidência, ele reveja esse pensamento dele protecionista. Talvez, pela primeira vez, os americanos copiaram algo da política brasileira. Eu me refiro ao que aconteceu nas eleições de outubro em São Paulo, quando João Dória Júnior, um empresário, foi eleito prefeito daquela cidade. Agora os americanos colocam como chefe de Estado Donald Trump, um empresário, um magnata. Seria a inversão de papéis? Colocar não um político profissional, mas um técnico? Isso se refere à economia, porque as pessoas estão pensando muito mais no bolso delas hoje em dia. E para o Brasil, isso seria uma vantagem? Para o economista Luiz Bacelar, a fama de agressivo diante de políticas externas deixadas bem claras por Donald Trump pode ter sido apenas marketing da campanha. Eu não acho que seja tão preocupante o Trump estar entrando agora como presidente dos Estados Unidos, né? Eu acredito que a história do Partido Republicano a favor do livre comércio pode até em algum momento favorecer muito as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, entre outros países também, né? Se a gente for analisar o histórico, o Partido Democrata nos Estados Unidos, ele sempre foi muito mais protecionista, protegendo a indústria americana, do que o republicano. Então, se a gente colocar em prática, realmente, se o Trump colocar em prática tudo que o Partido Republicano prega ao longo de todos os últimos anos e a todas as últimas décadas, é muito provável que a gente vai ter relações comerciais até mais fáceis, né?
O Brasil tem os Estados Unidos como o segundo maior cliente em exportação, ficando atrás apenas da China. A influência do resultado das eleições mexeu bastante com o mundo, que viu as bolsas despencarem durante todo o dia de hoje. Por meio de nota, a superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, avaliou que o discurso adotado por Trump logo após a vitória inicialmente tem caráter protecionista, pregando a recuperação econômica e a retomada de empregos, sobretudo nos setores siderúrgico e primário, os quais não trazem impactos diretos à economia do Amazonas. Rebeca Garcia destaca ainda que Trump enfatizou que serão revistos acordos comerciais mantidos pelos Estados Unidos com outros países. E, nesse caso, será preciso aguardar para saber os potenciais efeitos sobre a Zona Franca de Manaus. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas fez um balanço nesta quarta-feira das operações integradas realizadas aqui no estado. De acordo com a SSP, o trabalho, inaugurado durante a Copa do Mundo de 2014, também tem contribuído para diminuir os índices criminais no estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, as operações integradas no estado tiveram um crescimento de 203%. A experiência, que começou na Copa do Mundo de 2014, se repetiu em outros grandes eventos, como os Jogos Olímpicos Rio 2016, na Arena da Amazônia, e a partida entre as seleções do Brasil e da Colômbia, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O balanço divulgado esta manhã faz parte da programação dos 3 anos de criação da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, a SEAGE. Quando eu falo operações integradas, eu não me refiro apenas a grandes eventos, eu me refiro a diversas operações que são planejadas no Centro Integrado de Comando e Controle, devido ao processo de planejamento integrado que foi estabelecido. A mais nova operação conjunta é voltada para a temporada de cruzeiros marítimos em Manaus, que começa na próxima sexta-feira. O número de navios passou de 18 para 20 e são esperados mais de 24 mil turistas estrangeiros, segundo a empresa estadual de turismo, a Amazonas Tour. Nós tínhamos uma desarticulação, cada órgão trabalhava na sua ação, um pouco mais independente, e aí quando nós recorremos ao Centro Integrado de Comando e Controle, isso permitiu que aqui no centro, sobretudo a questão da segurança, fosse articulado pelo próprio Centro de Integração de Comando e Controle. Então, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, a própria Polícia Militar, com a Politur, com a Polícia Ambiental, com os órgãos de trânsito, com o Manaus Trans, com o Detran, enfim, isso permitiu que a segurança fosse bem mais articulada e atuando em tempo real. O fluxo é 40% maior em relação à temporada passada. Ao mesmo tempo, com o nosso pessoal bilíngue dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, permite que esse turista, que às vezes ele perdeu um passaporte ou quer falar com sua embaixada, com seu consulado, ele procura o Centro de Comando e Controle, e aqui tudo é resolvido a partir de uma gestão integrada. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, as operações integradas têm contribuído para diminuir os índices criminais no estado. Em 2015, a mostra dessa integração, a maior quantidade de apreensão de entorpecentes da história do Amazonas. Em um ano foi apreendido uma quantidade que supera 10 anos anteriores. O ano de 2016, até agora, nós estamos triplicando, com a possibilidade de quadruplicar a meta nacional de redução de homicídios. 7 pessoas foram presas nesta quarta-feira na zona leste de Manaus durante a Operação Transporte Seguro, que visa combater os roubos ao transporte urbano e de fretamento. Tiago Gonçalves. A operação começa sempre na madrugada. Quem vai dar os detalhes é o secretário executivo adjunto de operações, Orlando Amaral. Então, secretário, 7 pessoas detidas, como é que ocorreram as prisões? É a continuidade da Operação Transporte Seguro, que a gente vem fazendo aí em alguns bairros. Na madrugada de ontem para hoje, fizemos mais uma operação, foram 7 pessoas presas, sendo
4 mulheres e 3 homens. Dessas 3 mulheres, 3 menores. Apreendemos 2 motos roubadas, tinham sido roubadas há pouco tempo. Apreendemos também uma arma de fogo, uma espingarda calibre 20. E essas motocicletas elas são roubadas justamente para abordar os ônibus e também as pessoas nas paradas de ônibus durante a madrugada e até o amanhecer. O que foi verificado no local da operação, ali na zona leste da cidade? Pois é, uma movimentação intensa de ônibus amanhecendo o dia, tanto do transporte coletivo amanhecendo o dia, como também do transporte de fretamento durante a madrugada, a partir das 2 horas de manhã, e muita gente também amanhecendo nos pontos de ônibus lotados, né? E as pessoas ali querendo essa segurança da instituição. Então, nós fizemos esse trabalho, um trabalho que tem tido uma boa repercussão, né? Em relação à segurança, então, os moradores acabam denunciando os crimes. Sim, a população aproveita a presença da polícia na rua, se dirigem até os policiais e fazem algumas denúncias, né? Se queixam das abordagens nos pontos de ônibus e também no próprio coletivo. E a gente vai continuar tentando dar essa resposta para aquela população local. Onde serão as próximas ações? Pois é, nós ainda vamos continuar por um período lá pela Zona Leste, onde está se verificando um maior índice, mas a gente pretende difundir essa operação para outros pontos da cidade a serem identificados. Está certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, recebeu da Justiça o benefício de progressão de regime para o regime domiciliar. Adail cumpre pena desde 2014 por crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. Com a decisão, Adail Pinheiro deve cumprir o restante da pena de 11 anos e 10 meses de prisão, a que foi condenado em 2014, em casa e sob vigilância de uma tornozeleira eletrônica. O benefício foi autorizado pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois. Adail Pinheiro ficou preso 2 anos e meio em uma cela do Comando de Policiamento Especializado da PM, localizado no bairro Dom Pedro. No dia 19 de outubro, o ex-prefeito foi transferido para o complexo penitenciário Anísio Jobim e no dia 1º de novembro progrediu para o regime semiaberto. Adail Pinheiro não poderá se afastar do domicílio informado ou do local de trabalho em uma área de 100 metros durante a noite e 500 metros durante o dia. Em caso de descumprimento da medida, o preso poderá ser recolhido ao regime fechado. Um grupo de trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus voltou a protestar na manhã de hoje em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no bairro Praça 14. A intenção era pressionar os desembargadores no julgamento que vai definir de vez a saída ou não do presidente afastado do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, e a realização de novas eleições no sindicato. Com um carro de som, os manifestantes se concentraram em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho na capital, com a intenção de pressionar os desembargadores no decorrer do julgamento para definir de vez a saída ou não do presidente afastado do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, que também é presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, e do PT no estado. A polícia foi acionada para reforçar a segurança no local. Revoltados, industriários esperam novas eleições no sindicato diante das denúncias de malversação de recursos por parte de Santana. Há acusações graves, há documentos que comprovam realmente as suas práticas, que é contra os trabalhadores. A Corte, mais uma vez, tem que fazer o papel dela, de afastar definitivamente para que os trabalhadores possam chamar uma nova eleição e que tudo que for desviado volte para os cofres do sindicato. A Justiça do Trabalho determinou no dia 26 de setembro a destituição da atual diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos e a instalação de uma junta governativa para apurar as várias denúncias sobre a entidade, dentre elas na área trabalhista. Há trabalhadores aqui que ele era fiel depositário, esse dinheiro foi apropriado por ele. O maquinário das empresas era para ele vender e esse dinheiro ser indenizado para os companheiros e não foi. E de acordo com a assessoria do Tribunal Regional do Trabalho, a audiência foi mais uma vez adiada.
Passageiros que fazem a travessia em lanchas de Manaus até o município de Careiro da Várzea reclamam do aumento no valor da passagem. Para tentar encontrar uma solução, as comissões de defesa do consumidor da Câmara Municipal de Manaus e também da Assembleia Legislativa do Estado se reuniram hoje com os donos de embarcações para que eles justifiquem o aumento. Na audiência, um pedido ficou evidente. Quais são os componentes dessa planilha? Nós queremos saber o valor exato para que nós possamos, então, saber se é um valor justo, se é abusivo e se, eventualmente, eles têm razão em querer um aumento. Nos últimos meses, quem faz a travessia Manaus-Careiro da Várzea foi surpreendido pelo aumento no preço da passagem. Inicialmente, eles cobravam R$ 7,00, passou para R$ 9,00 e agora o valor de R$ 11,00. Na verdade, eles queriam cobrar o preço de R$ 15,00, mas a ANTAC, que é a agência reguladora do setor, falou que estaria muito acima do valor da inflação, do IPCA. Quem regulariza e fiscaliza este tipo de serviço é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que permitiu o reajuste, mas desde que ele não ultrapassasse o valor da inflação do ano anterior. Esta foi a justificativa apresentada pelo representante da ANTAC na audiência de hoje. Ele não quis gravar entrevista. Já os representantes dos donos de embarcações não souberam detalhar as planilhas de custo de operação das lanchas. Foi aí que as comissões de defesa do consumidor e empresários entraram em um acordo. Nós vamos nos reunir, todos esses grupos, todas essas entidades que participam e mais a associação lá dos transportadores para que a gente possa ter uma conclusão final e passar isso para a população, para o consumidor. Quando os custos forem detalhados, uma nova audiência será realizada. Data esta ainda não divulgada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Mesma previsão para Coari, onde as temperaturas variam entre 28 e 31 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca, mínima de 26 e máxima de 31 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 33 graus. A área de convivência do Parque Residencial Mestre Chico, do programa habitacional Prosamin, está virando o estacionamento irregular de muitos motoristas. Segundo denúncia de moradores, para ter acesso ao local, eles ultrapassaram o gradil, atravessando as calçadas e danificando o jardim. Esta cena está incomodando quem utiliza esta área do complexo esportivo do Parque Residencial Mestre Chico, na zona sul de Manaus. O estacionamento irregular virou uma situação rotineira no local. E o pior, para guardar o carro nesse lado, os motoristas precisam atravessar todo o parque, o que está causando destruição da grama e até do jardim. É errado, né? Eles deveriam não passar, né? Porque aqui é só para caminhar, né? Olha, bota aí, olha, passando a moto. Não é para passar também, né? Este morador, que não quis aparecer, revela que quase foi atropelado quando fazia caminhada dentro do parque. Algumas vezes eu estava fazendo caminhada e quase que me atropelam, né? E o rapaz até ficou chateado, ameaçou. Entendeu? Então é um absurdo, que eu acho que é um passeio público, é uma área pública e a gente não pode usufruir. A gente vê que existe uma degradação, as pessoas destruindo o patrimônio público, né? Eu acho isso um absurdo. Mas esse não é o único problema detectado por nossa equipe. A falta de manutenção no local também preocupa. Luzes apagadas e o mato invadindo as calçadas. Seu Almir, que frequenta o parque, diz que já presenciou até assalto. As pessoas vêm aqui com seu celular para escutar alguma coisa, entendeu? Sentar, e vem gente de fora, não são daqui. Um dia desses os meninos pegaram só voltaram a matar. E disseram, rapaz, não mata não, deixa ele embora. O Parque Residencial Mestre Chico foi inaugurado em 2012 com investimentos da ordem de R$ 400 milhões.
Sobre a falta de manutenção, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e sobre o estacionamento irregular com o Manaus Trans, mas nenhuma das duas secretarias se manifestou até o fechamento desta edição. Menos de um mês após reduzir os preços da gasolina e do diesel, nesta terça-feira, a Petrobras anunciou uma nova redução para o valor dos combustíveis no país. Mas em Manaus, os motoristas que foram abastecer nesta quarta-feira foram surpreendidos com um reajuste nas bombas. Em alguns postos de Manaus, a gasolina e o diesel amanheceram com preço elevado. O aumento do combustível na capital amazonense vai na contramão do que sugere a Petrobras, que anunciou nesta terça-feira uma nova redução no preço do diesel e da gasolina nas refinarias de todo o país. A queda varia de 10,4% a 3,1% respectivamente. A diminuição do preço do combustível faz parte da política de preço anunciada pela Petrobras no mês passado. A segunda redução foi anunciada nesta terça-feira, mas aquilo que seria um anúncio vantajoso virou vilão para o consumidor de Manaus, que ao invés de ver o preço cair, viu o preço disparar. Neste posto, que fica no Vieiralves, zona centro-sul de Manaus, o preço do litro da gasolina subiu de R$ 3,29 para R$ 3,85. Neste outro, no Dom Pedro, zona oeste da capital, agora o litro da gasolina é vendido a R$ 3,95. Enfim, de uma certa forma, para quem utiliza o carro, é um peso no bolso, né? É demais. Fica sem condições, né? Tem que andar só o necessário de carro. O vice-presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Manaus diz que o aumento realizado de ontem para hoje não tem nada a ver com o anúncio da Petrobras e é resultado apenas do fim da promoção que estava sendo realizada pelos postos. Alguns postos de gasolina abaixaram o preço a fim de atrair novos clientes ou mais vendas. Com isso, um posto foi baixando, outro foi baixando até chegar no patamar de R$ 3,29. E agora o pessoal resolveu que a promoção acabou. Aí os preços voltam ao que era antes, ou seja, entre R$ 3,95 e R$ 3,85. Ele afirma ainda que a redução referente ao anúncio feito pela Petrobras deve acontecer ainda esta semana. O anúncio foi feito ontem à noite, aí há um repasse da distribuidora, da Petrobras passa para a distribuidora vai repassar para os postos e o posto finalmente passa para os consumidores. Eu acredito que até sexta-feira já deve estar com preço novo. Vamos aguardar então. Agora o esporte. As jogadoras do São Caetano e Praia Clube, times que disputam a Superliga de Vôlei Feminino, realizado pela primeira vez em Manaus, desembarcaram no início da tarde aqui na capital. E agora há pouco, integrantes das duas equipes concederam uma entrevista coletiva onde destacaram os treinos e a expectativa para a partida marcada para a noite de sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira. As estrelas da Superliga chegaram empolgadas para a disputa na capital amazonense. Um jogo histórico que marca o início da popularização do vôlei no norte do Brasil. Eu sei quanto esse povo é apaixonado e, de certa forma, carente, assim, do esporte do voleibol no estado, sabe? Então, eu espero que seja uma sementinha plantada para que desenvolva e que, quem sabe, futuro, né, uma equipe aqui. É um movimento muito importante, né, para agitar aí a população do norte, aqui de Manaus, é muito importante e eu espero que o jogo seja muito bacana. O Praia Clube de Minas vem de 2 vitórias na Superliga, bem diferente do adversário São Caetano, que perdeu os 2 primeiros jogos do campeonato. A atacante Fabiana sabe que o Praia Clube é favorito nessa partida, mas reconhece as dificuldades do jogo. A gente está pensando em treinar, pensando em buscar o nosso melhor, para, se Deus quiser, a gente chegar no nosso objetivo. A nosso favor, a gente tem uma juventude que está ali querendo aparecer, nós estamos sempre investindo em jogadoras mais jovens. A equipe paulista faz o reconhecimento da Arena Amadeu Teixeira hoje à noite. Já o treino do Praia Clube acontece amanhã de manhã. O jogo que pode garantir a liderança do campeonato para o Praia Clube está marcado para sexta-feira às 8 da noite.
E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e vá no link vídeos. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e no mundo, no Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.